Bom, gurizada, vamos começar a ver então a nomenclatura dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são divididos em alguns tipos, né? Os de cadeia normal, ramificada, de cadeia cíclica. Então nós vamos dividindo isso e vamos estudando cada caso. Começando pelo composto orgânico de cadeia normal. Vamos pegar aqui, por exemplo, um composto orgânico de cadeia normal que tem o grupo funcional cetona, por exemplo, e que tem uma liga dupla aqui, ó. Como é que a gente faria a nomenclatura deste composto orgânico? Primeira coisa, prefixo. O prefixo indica o número de carbonos que eu tenho na cadeia principal. Como é a cadeia normal, só tem a cadeia principal. Não existe ramificação. Observem aqui, ó, é só a cadeia principal. Então, o número de carbonos da cadeia. O infixo vai dizer se eu tenho ou não insaturação, se eu tenho ou não ligação dupla ou tripla. Se não, eu só tenho ligação simples. Então, é ligação simples, dupla ou tripla. Então, este infixo vai me dizer se eu vou ter ligação dupla, simples ou tripla. E o sufixo? Bom, o sufixo vai indicar qual é a função que eu tenho. O sufixo vai indicar qual é a função presente na minha molécula. Tá? Então, número de carbonos. Vamos olhar aqui. 1 carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but. Até 4 ficaram diferentes os prefixos, usaram os prefixos latinos. Né? Nós estamos acostumados com mono, di, tri, tetra, que são prefixos gregos. De 5 em diante, manteve os prefixos que a gente está acostumado. Penta, hex, hept, oct, non, dec. Como é que seria o 11? Só para ilustrar aqui. 1 dec. O 12, duodec. E 13, tridec. E assim por diante. Tá? Então, nós vamos seguindo a sequência. Cuidado que com 20 ficaria ico. Mesma coisa que o icosaedro na matemática. Tá? Mas não vai cair. Né? Os caras vão botar 8, 9, 10, no máximo 11, 12 carbonos aí. Tá? Então, prefixo é uma barbada. Infixo. Se só tiver simples, só ligação simples, aí nós vamos botar an. Se tiver uma dupla, a gente vai botar en. Uma tripla, a gente vai botar in. Tá, Pierre, mas se tiver duas dupla, aí nós vamos botar dien. Ah, mas se tiver 3 triplas, triin. E assim por diante. Então, cuidado. Esse en é para uma dupla. Se for 2 duplas, é dien. 3 triplas, triin. 4 duplas, quadrien. E assim por diante. Tetraen. Né? Então, quer dizer, isso aqui estou falando de uma viagem, né? Numa bobagem. Assim. Na verdade, vai cair no máximo, até hoje, caiu 2 duplas. Um alcadien. Né? Então, não vai ter muito mistério. Bom, agora o sufixo das funções. Pessoal, algumas regras fecham perfeitamente, algumas funções fecham perfeitamente na regra. Prefixo, infixo, sufixo. Por exemplo, hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico, até aqui fecha perfeitamente essa regrinha prefixo, infixo, sufixo. Aonde o hidrocarboneto é final o álcool é ol, aldeído é al, cetona é ona e ácido carboxílico é ico, mas eles deixam o O do hidrocarboneto ficar oico. Vou mostrar bem como é que funciona isso. Escolhe um número aí. 5. Penta. Se fosse hidrocarboneto, pentano. Se fosse álcool, pentanol. Aldeído, pentanal. Cetona, pentanona. Ácido carboxílico, pentanóico. Se tivesse uma dupla, seria penteno, pentenol, pentenal, pentenona, pentenóico. Então percebam, até ácido carboxílico, de hidrocarboneto até ácido carboxílico, fecha perfeitamente a regra. Só bota en ou in se tiver dupla, só muda o sufixo o, ol, al, ona e oico, se for uma função diferente. Tá? Então, é muito simples a nomenclatura até o ácido carboxílico. A partir do éster começam algumas coisas diferentes. O éster, por exemplo, ele tem nome e sobrenome. Ele tem ato de ilá. Ato é a parte do éster que veio do ácido.
Então, um éster vem de uma reação entre um ácido e um álcool. Então, a parte que veio do ácido, ele tem final ato. Por exemplo, faz de conta que veio do ácido propanóico. Bom, então vai virar o propanoato. Ah, mas se veio do ácido metanóico, aí vira o metanoato e assim por diante. Já a parte que tem ilá é a parte que veio do álcool. Ah, então veio do etanol, então é D-etila. Ah, então veio do terquibutanol, então é terquibutila. Ah, então veio do álcool benzílico, então é D-benzila. Ou seja, o álcool, quando entra no éster, ele recebe a terminação ila. O ácido, quando entra no éster, recebe a terminação ato. Então o éster, como ele veio do ácido e do álcool, uma esterificação, ele vai ter nome e sobrenome. Ato para a parte que veio do ácido, ila para a parte que veio do álcool. Tá? Bom, as aminas, o prefixo é amina. Eu vou dizer o nome do radical mais a palavra amina. Metilamina, etilamina, propilamina, fenilamina. É o nome do radical pegador, mais a palavra amina. Lembra, uma amina não tem nome. Uma amina é propriedade do radical que pega ela. Metilamina, etilamina. Tá, professor, mas se dois radicais pegarem ela? Ué, se dois radicais pegarem ela, diz o nome dos dois. Metilpropilamina. É isso aí. Fenilpropilamina. Não tem problema. Ah, mas ela teve 3. Diz o nome do 3. Metilpropilfenilamina. Não tem problema. Né? Diz o nome dos 3 que pegaram ela. Uma amina, o nome é sempre o nome do radical. Fenil, etil, propil, mais a palavra amina. Tá? Já a amida, olha bem, a amida não é com il, é com an. Então essa aqui fica metanamida. Propanoamida. Pode ser metan ou metanoamida. Não se usa o il. Se bota direto no final do nome do radical, já a palavra amida sem o il. Il é para amina. An ou ano é para amida. Metilamina, metanoamida. Propilamina, propanoamida. Certo? Então, para não confundir isso aí. Fenol. Fenol é sempre hidroxi e nome do anel aromático. Então, por exemplo, hidroxibenzeno é o fenol comum. Hidroxinaftaleno, quando tem o naftaleno. Hidroxitolueno. Então, é sempre hidroxi e o nome do anel aromático. Já o éter é oxi e o nome dos 2 radicais que tem que ter do cada lado do éter. Agora nós vamos ver exemplos de cada. O nome dos 2 radicais que tem que ter de cada lado do éter. Então, metoxi, etano, etoxi, butano, sei lá, pentoxi, octano, e assim vai. É sempre met, se tiver um carbono. Et, se tiver 2 do outro lado, nós vamos botar metoxietano. O lado menor a gente junta com o menor radical e o lado maior fica como se fosse um hidrocarboneto. Metoxietano, etoxibutano, butoxioctano e assim vai. Tá? Então, pessoal, o que eu dei aqui é um apanhado geral de nomenclatura dos compostos orgânicos. Por exemplo, esse composto aqui, de cadeia normal, não tem ramificação aqui. Esse composto aqui, por exemplo, ele tem cadeia normal, isso aqui não é uma ramificação, é um grupo funcional e uma liga dupla. Quando tu tem 2 informações, ou mesmo uma informação, e tu tem muitos carbonos, e tu precisa dizer em que lugar está essa informação, o que é uma informação? É uma ramificação, uma liga dupla, um grupo funcional. Existe uma ordem de prioridade. Qual é a prioridade na hora de numerar um composto orgânico? O mais importante é o grupo funcional. O grupo funcional é mais importante do que uma insaturação, do que uma dupla ou tripla. E uma insaturação é mais importante do que uma ramificação. O que eu estou dizendo com isso, cara?
Sempre em química orgânica existe a chamada regra dos menores números. O que significa a regra dos menores números? A coisa de maior prioridade, ou seja, o grupo funcional, tem que ficar do lado onde ela fique com a menor numeração. Se não houver grupo funcional, vai uma insaturação. Se não houver uma insaturação, é a ramificação que fica do lado mais perto, aonde começa a numeração, para ficar com o menor número. Vamos bem exercitar isso que eu disse. Nós temos aqui do lado esquerdo de quem olha a liga dupla mais perto do início, e do lado direito de quem olha, nós temos a carbonila, o grupo funcional cetona, mais perto do início. Pergunto, quem é que manda mais? Grupo funcional ou insaturação? Grupo funcional. Então, ao invés de começar a numeração do lado esquerdo, eu começo a numeração do lado direito. Este aqui é o carbono 1, este é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6 e 7. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 carbonos e no carbono 2 nós temos um grupo cetona. No carbono 5, porque aqui a liga dupla participa do carbono 5 e do carbono 6, mas existe a regra dos menores números. Qual é o número que vai na nomenclatura? O 6 ou o 5? O 5, porque é o menor número. Né? Então, como é que vai ficar o nome desse composto aqui? Então vamos ver. Primeira coisa que vai, prefixo. Qual é o prefixo? Ept. Ept. Porque tem 7 carbonos. Infixo. Tem ligação dupla no carbono 5. Então, ept, traço, 5, N. Ou seja, eu estou dizendo que no carbono 5 tu tem uma liga dupla. Traço, no carbono 2, nós temos uma cetona, cujo final é ona. Pessoal, eu estou colocando aqui a maneira mais desmembrada de dar o nome deste composto. Ept 5N 2-ona. Eles preferem hoje em dia essa nomenclatura mais desmembrada, que é para não deixar dúvida do que está se dizendo. Por exemplo, o cara que pega lá na Nova Zelândia, na Dinamarca, na Suécia, que maravilha a Suécia, hein? Que maravilha a Holanda, hein? Que espetáculo. Vão vir para a Copa, estou torcendo para que venha a Suécia, para o Rio Grande do Sul, a Holanda, que espetáculo. Olha aqui, ó. Ept, o que quer dizer isso? 7 carbonos. 5N, no 5, tu tem uma liga dupla. 2-ona, no 2, tu tem uma cetona. É óbvio que eu também posso botar essa nomenclatura de outra maneira. 5 hepten, então observa bem, eu tenho ept e um N, esse N está no carbono 5, 2-ona, também dá para botar assim, né? Essa aqui é uma nomenclatura menos desmembrada, essa aqui desmembrou bem, ept, 5N, 2-ona, essa aqui 5 hepten, 2-ona, tá? Ainda antigamente tinha uma que não se usa mais, que deixa meio confuso, que seria 5-heptenona 2. Aí 5 está na frente para indicar a primeira informação que aparece, N. 2 está atrás para indicar a segunda informação que aparece, acetona. Tá? Eu digo para vocês que a preferida hoje é essa, mais desmembrada. 5-hepten, ept 5N, 2-ona. Mas ainda se vê em algumas provas 5-hepten, 2-ona. Ok? Bom, vamos dar uma limpada aqui e vamos ver se a gente entendeu. Eu tenho 2 compostos para dar um nome aqui. Ó. Vamos ver se a gente consegue fazer. Primeiro, que função é Xo? Xo é um aldeído. Grupo funcional aldeído. Já estudamos as funções. Aí o que eu vou fazer? Vou contar os carbonos. Conta o carbono do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o quê? X. Não tem liga dupla nem tripla na cadeia. Quando não tem liga dupla nem tripla na cadeia, não me interessa o grupo funcional, é na cadeia, vai o an. Então, hexan. X porque tem 6, an porque só tem simples. Como é um aldeído, qual é o final? Al. Hexanal.
Aí alguém vai gritar daí, Pierre, tem que botar hexanal no carbono 1? Não, porque os aldeídos e os ácidos carboxílicos são sempre na ponta. Então, algumas coisas que o cara vai pegando com a experiência. Aldeído e ácido carboxílico. O carbono da carbonila é sempre na ponta. Logo, nunca vai ter hexanal 1, hexanóico 1, sei lá, butírico 1. Não tem. Aldeído e ácido carboxílico é sempre no 1. Então acabou. A nomenclatura é hexanal. Não vai existir o hexanal 2, porque o aldeído nunca vai estar no carbono 2, 3, sempre no carbono da ponta, sempre no carbono 1. Então o nome desse cara é hexanal. Agora vamos ver esse aqui. Quem é que manda mais? A liga dupla ou o OH? O OH. Então, cuidado. Pessoal, eu não estou dizendo que o OH tem que participar. Não é assim, 1, 2, 3. Pessoal, OH é grupo funcional. O que tem que estar presente é o carbono deste grupo funcional. Percebam que a cadeia é tudo isso. E esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6 e 7. 7. Hept. Tem liga dupla no carbono 6. E tem um álcool, um OH no carbono 2. Olha aí. Hept, 6N, 2O. Hept tem 6, 6 tem uma liga dupla, 6N, 2O tem o álcool. Como é que poderia ser? 6 hepteno, também é aceito. Eu tenho uma cadeia de 7, cujo sexto tem uma dupla, 2O. Eu tenho um OH no carbono 2. Ainda antigamente se chamava 6-heptenol 2. Tá? Essa aqui mais em desuso. Por quê? Porque o cara teria que meio que adivinhar que a primeira coisa que aparece, 6N, e segunda coisa que aparece, o 2 é O. Aqui já está claro, 6-hepteno, traço 2O, ou hept 6N, 2O, que é a mais atual. Ok? Então, estes são os critérios, estes são os itens importantes para dar nome de compostos orgânicos de cadeia normal. O que nós vamos fazer agora? Vamos limpar, vamos subir e vamos trabalhar compostos orgânicos de cadeia ramificada. Ramificada. Aqui detalhes importantes vão aparecer. Primeira coisa, Luquinha. Primeira coisa, tu que está me ouvindo aí. Se a cadeia é ramificada, a primeira coisa que eu tenho que fazer, aqui ó, é identificar a cadeia principal e todos os radicais. O que são radicais? Ramificações nela encontrados. Tá? Então eu tenho que identificar a cadeia principal e todos os radicais nela encontrados. Depois nós vamos ter que numerar a cadeia principal, identificando a localização e o nome de cada radical. Por que nós fizemos isso? Na frente vai nome e posição das ramificações, para depois atrás vir o nome da cadeia principal. Então só vou dar um exemplo aqui, sem escrever. 2,4 dimetil. O que é isso? Isto é nome e localização dos radicais. 2 octeno. O que é isso? 2 octeno é o nome da cadeia principal. Então, 2,4 dimetil 2 octeno. Como é que ficaria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 2 eu tenho um metil. No carbono 4 eu tenho outro. 1, 2, carbono 2, 3, 4. 2 octeno, tem uma liga dupla no carbono 2. Olha aqui, ó. Tá aqui bonitinho o composto que tinha o nome. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tem o metil.
4 tem o outro metil, que é um radical. No 2 tem a liga dupla e eu tenho 8 carbonos. 2,4, o que é isso aqui? Nome e posições das ramificações, dimetil, 2-metil, e o nome da cadeia principal. Tá? Então é isso que nós vamos ter que saber fazer. Nomear passa por escolher a cadeia principal, que nesse caso é essa aqui, identificar as ramificações e suas posições e botar nomes e números das ramificações na frente e o nome da cadeia principal atrás. Vamos dar uma limpadinha aqui. Qual é o problema disso tudo aí? Ora, o problema disso tudo é que a maioria dos alunos... Agora abre teu olho, Louquinho. Ô, Magrão, te acorda aí. Eu sei que tá com sono. Vamos lá que o Enem tá ali. 3 diazinhos. O que importa aqui? Na hora de escolher a cadeia principal, muitos alunos tiveram no colégio essa matéria dentro de hidrocarbonetos. Ouve a voz da aprovação, louco. A maioria de vocês teve isso aqui dentro de alcano. Aí quando a professora foi explicar nomenclatura de alcano, na hora de escolher a cadeia principal, ela era aquela que só tinha o maior número de carbonos. 10 em cada 10 alunos na hora de escolher a cadeia principal. Tu que está me ouvindo agora, se eu te pedir assim, qual é a cadeia principal? Tu sempre vai me dizer, é aquela que tem mais carbonos, é aquela que tem mais carbonos, é aquela que tem mais carbonos. Porque vocês aprenderam dentro de alcano. E alcano não tinha liga dupla, não tinha liga tripla, não tinha grupo funcional. Alcano só tinha carbono. Então tu ia procurar aquela que tinha mais carbonos. O que eu estou dizendo para vocês? A cadeia principal é aquela que tem a maior sequência de carbonos. Observa o que eu estou botando aqui, ó. Ela é, mas isso é apenas a terceira coisa que interessa. Ela é a maior sequência de carbonos desde que contenha o grupo funcional. Eu não posso deixar de fora da cadeia principal o grupo funcional. Então, se existir o grupo funcional, a cadeia principal é aquela que, primeira coisa, tem o grupo funcional. Se existir duplas e triplas, se existir insaturações, ela deve conter o maior número possível de insaturações na cadeia principal. E aí sim, ela deve conter a maior sequência de carbonos. Bom, o que os caras estudaram? Estudaram dentro de alcano, não tinha grupo funcional, não tinha maior número de saturações. O cara pensa que a coisa mais importante é ter mais carbonos. Eu agora vou te fazer uma proposta. Se eu tenho uma que tem 8 carbonos, mas eu tenho outra que tem 7, mas essa que tem 7 tem a dupla, aqui tem 7 é a cadeia principal, porque ter a dupla é mais importante do que ter mais carbonos. Ah, eu tenho uma que tem 7 e só tem carbono. Eu tenho uma que tem 5, mas tem o grupo funcional. Velho, a cadeia principal tem 5, ela tem que ter o grupo funcional, cara. Então, vamos tentar fazer uma frase boa? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos desde que contenha o grupo funcional e o maior número de insaturações. Tudo bem? O problema é que ainda assim ela pode empatar. E aí existe um desempate. Isso que eu vou falar, pessoal, não é a primeira coisa que tu vai olhar. Isso aqui é o desempate se tiver mais do que uma opção. Se ela tiver a maior sequência de carbonos, que contém o maior número de saturações e o grupo funcional, e tu ainda tem 2 ou 3 opções, a cadeia principal será aquela, esse é o desempate, que terá o maior número de ramificações. Escuta o que eu disse. Eu não disse é aquela que tem a maior ramificação grandona. Não, eu disse é aquela que tem o maior número de ramificações. Um exemplo, Pierre, eu peguei a cadeia principal e deu uma única ramificação de 4 carbonos. Mas tinha uma outra opção que dava 2 ramificaçõezinhas de 3. Bom, então tu pega essas 2 ramificaçõezinhas de 3 carbonos. Né? Ou 3 ramificaçõezinhas de 1 carbono. Né? Melhor ainda. Né? Fica mais fácil de entender. Certo? Então, cuidado com isso. Eu vou mostrar agora alguns exemplos para a gente identificar do que eu estou falando. Se eu tiver uma cadeia assim, vamos fazer uma bem grande. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso aqui.
Aí. Quantos carbonos? Deixa eu botar os carbonos de verde aqui para ninguém ter dúvida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carboninhos, hein? Uma baita cadeia aqui pra gente fazer. Pessoal, eu tenho um troço desse jeito aqui, tá? Deixa eu botar mais um aqui pra gente ilustrar uma coisa aqui. Deixa eu botar só mais um. Deixa eu botar mais um aqui. Aí vai ser bem ilustrativo. O que eu quero mostrar pra vocês, tá? Aí, pessoal, tá aqui. Primeira dica que eu vou te dar. Na hora de escolher a cadeia principal, tu não vai ficar de frescura, meu, de preguiça. Tu vai contar em todas as direções. Primeira pergunta. Tem algum grupo funcional ou insaturação nessa cadeia? Não. É uma cadeia só de carbonos. Bom, se é só de carbonos, tem que ser a maior sequência de carbonos. Desde que contenha o maior número de ramificações. Então vamos ver quem é que está me entendendo. Se eu vier para cá, deixa eu botar mais um aqui. Ah, aí fica bem como eu queria que ficasse. Vou botar mais um aqui. Aí. Vamos lá. Então aqui, ó. Tá aqui a sequência de carbono. Conta para todos os lados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, essa já deu maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui faltou um carbono. Então, até agora está dando 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara, eu tenho duas opções de 14. Vamos começar a analisar as fronteiras, as bifurcações, as encruzilhadas desta questão. Então vamos ver aqui. Primeiro aqui eu tenho uma encruzilhada. Se eu subir tem um carbono, se eu descer tem 2. Então tanto faz ou tem que descer? Tem que descer. Aqui nessa encruzilhada, para a esquerda tem um carbono, para a direita tem um, tanto faz. Né? Vamos escolher fazer de conta que é essa. Então a cadeia principal começa aqui. Aqui tem um, para lá tem mais, óbvio que nós vamos para lá. Então lá vem a cadeia principal. Entorta, não tem problema que ela entorta, ela faz isso aqui e tal, beleza. Foi aqui a cadeia principal. Aqui nós temos uma bifurcação importantíssima. Abre teu olho e acorda. Pierre, se eu continuar, mais 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu continuar, 1 e 2, mas se eu continuar, mais 1, 2, 3, 4. Observa, cara. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanto faz eu subir ou descer? Não, porque se eu subir, ela está dando lisa. Se eu descer, ela está dando ramificada. Então, com certeza, a cadeia principal é esta aqui, porque ela vai dar uma ramificação a mais que a outra, que se eu subir não dá. Então, a cadeia principal certamente é esta daqui, certo? Bom, segunda coisa. Para numerar esta cadeia principal, como é que nós vamos fazer, Pierre, para numerar? Eu posso começar do lado esquerdo ou do lado direito. Observa agora o que eu vou te mostrar. Eu vou até fazer uma outra cor aqui, o verde. Aqui eu tenho uma ramificação, que é o metil. Agora nós vamos ver os radicais. Aqui eu tenho outro metil. Outra ramificação, que é o metil. Aqui eu tenho outra ramificação que é o metil. Ali é. E aqui é 1, 2, 3, 4 é o N-butil, ou só butil. Ou nós vamos ver os radicais. Né? Tá ali. O que eu quero que tu perceba aqui, que a coisa é importante. Qual é a numeração, a posição? Se eu começar do lado esquerdo,
Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 é a primeira ramificação, vírgula. Carbono 5 é a segunda ramificação, vírgula. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, olha bem, 12. Então tá aqui. A terceira ramificação ficaria no carbono 12. 13. E depois vem o 14 ali. Então os números ficariam 4, 5, 12, 13. 4, 5, 12, 13 seria a numeração. Se eu começar do lado direito, carbono 1, carbono 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pergunto, que numeração ficou? Ficou 2, 3, 10 e 11. Pergunto, qual é a regra da química orgânica? Eu começo pelo lado que deu os menores números. 2, 3, 10, 11 é menor do que 4, 5, 12, 13? Então acabou. Essa aqui está errada. A verdadeira numeração é 2, 3, 10, 11. Porque as ramificações, que são as únicas coisas importantes que tem aqui, estão com os menores números. Ok? A nomenclatura, por enquanto, não interessa, porque eu não falei dos radicais, mas só para a gente ter uma ideia de como é que se dá a numeração de uma cadeia desse tipo aqui. Deixa eu dar uma limpada. Vamos fazer uma outra. Um exemplo bom, então. Um exemplo bem bom. Vamos fazer aqui, ó. Uma cadeiazinha dessas, bem simplesinho. Vamos ver o que tem de importante aqui. Aí, cadeiazinha simplesinha. Né? Vamos ver como é que seria a cadeia principal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Então, pessoal, por que nós começaríamos aqui? 9 foi o que deu mais, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que cuidar é se tem grupo funcional ou dupla e tripla. Aqui tem dupla. Então, quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Na verdade, tem aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4. Pela sequência maior, eu desceria nessa bifurcação aqui. Mas como tem a dupla, eu não posso descer. Então, a cadeia principal é essa e não essa. Tá, mas eu poderia descer e eu poderia ir reto. Tudo bem, mas aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui tinha faltado um carboninho aqui. Deixa eu só botar aqui. Então, observem essa bifurcação aqui que eu estou marcando. Essa aqui. Se eu for reto, dá mais quantos? 1, 2, 3, 4. Se eu descer, 1, 2, 3, 4. Eu prefiro ir reto ou descer? Eu prefiro ir reto, porque se eu descer não tem mais nenhuma ramificação aqui. Se eu for reto, eu tenho no mínimo mais uma ramificação ali. Então aqui é obrigatório ir reto em vez de descer, porque se eu descer, essa cadeia aqui não tem nenhuma ramificação a mais, e essa aqui tem. O problema é que eu cheguei, aqui tem carbono, 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 nesta nova bifurcação. Se eu for reto, me dá mais 1, 2. Se eu descer, me dá mais 1, 2. O problema é que se eu for reto, vai me dar só mais essa ramificação, e se eu descer, me dá mais 2. Me dá essa e essa. Olha aqui, ó. Então, obrigatoriamente, a cadeia principal é essa aqui. Obrigatoriamente. Vou repetir. Por que eu peguei aqui em cima e não embaixo, se embaixo tem mais carbonos? Porque aqui tem duplo. Por que eu fui reto em vez de descer? Porque se eu descesse não tinha ramificação. A mesma coisa aqui. Por que eu desci em vez de reto? Porque se eu fosse reto não tinha ramificação e eu descendo me deu mais uma ramificação. Então, que ramificações eu tenho aqui? Bom, estão aqui elas. Isto aqui é o etil. Isto aqui é o metil e isto aqui é o butil. Eu tenho um butil, um metil e o etil. Tá, mas que posição? Começa aqui, Pierre, pelo lado mais perto das ramificações? Não, tem que começar pelo lado mais perto da liga dupla. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui, ó, para dar o nome, como é que seria?
Que posição eu tenho metil? Posição 7. Que posição eu tenho etil? Posição 6. Que posição eu tenho butil? Posição 4. Qual é a preferência na hora de posicionar? É sempre em ordem alfabética. Então, como é que ficaria? 4 butil, que é esse radical aqui. 6 etil. Faltou o 6 aqui, né? 6 etil. 7 metil. 2 octeno. Porque tem liga dupla. Outra opção. Esse pedaço aqui, em vez de ser 2 octeno, podia ser oct 2N. Que é o que está caindo mais, justamente porque é mais desmembrado. Então, vou repetir. E aí, como é o nome desse composto aqui? 4 butil, tá aqui ele. 6 etil, tá aqui ele. 7 metil, tá aqui ele. 2 oct, tem 8 carbonos, 2N. Tá aqui, oct, 2N. Tá? Então, esse é um exemplo que teria uma liga dupla. Vamos ver um exemplo com um grupo funcional. Então... Vamos ver um exemplo aqui, ó, com um grupinho funcional. Bem torto aqui, né? Um ácido carboxílico, por exemplo. Aí, ó. Beleza. Tá aqui o exemplo. Aqui um exemplo. Como é que seria para escolher a cadeia principal? Aqui, por exemplo, tem 2 carbonos. Aqui, por exemplo, tem 3. Como é que nós faríamos? Pegaríamos o com 2 ou com 3? Pegaríamos o com 2, porque o com 3 tem 2, 3, mas não tem grupo funcional nem liga dupla. Esse aqui que tem 2 carbonos tem o grupo funcional. Então é óbvio que a cadeia principal deve conter os carbonos do grupo funcional. Aqui. Aqui. Tem só esse pedacinho para lá é maior. Óbvio que a cadeia principal vai para lá. Mesma coisa aqui. E agora aqui uma bifurcação. Para a esquerda tem 1, para a direita tem 1. Para cima tem 1. Só que aqui tem dupla, né? Então a cadeia principal faz isso aqui. Certo? Então, na verdade, essa aqui é a nossa cadeiona principal. Ó. Quantos carbonos ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nono. Mas é o nono N, porque tem liga dupla. Tá, mas para numerar, começa pela liga dupla ou começa pelo grupo funcional? Grupo funcional, as carboxílicas sempre carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então tá ali, 9 carbonos. No carbono 3 eu tenho a ramificação propil. No carbono 5 eu tenho o isopropil, que depois nós vamos ver as ramificações. No carbono 7 eu tenho o metil e no carbono 8 um outro metil. Então essa vai ficar um nome bonito. Como é que eu começo o nome? Dando o nome das ramificações. Isso aqui é o quê? Propil. Esse aqui é o isopropil. Esse aqui é o metil. Então nós vamos começar em ordem alfabética pelo isopropil. Então vai ficar, vamos botar aqui embaixo, 5 isopropil. Tá ali. O que mais? 7 metil, 8 metil. Como é que eu faço? 7,8 dimetil. Eu tenho 2 metil, um no 7, o outro no 8. 5 isopropil, 7,8 dimetil, 3 propil. Quantos carbonos tem o grupo funcional? A cadeia principal? 9. Non. 8N. 8N, no carbono 8 tem uma dupla.
oico, que é o ácido carboxílico. Non 8N oico, né? Claro que na verdade isso não fica muito bom. Então o que os caras fazem? Sobretudo quando é um ácido carboxílico. 8 nonenoico. Por que isso? Porque o ácido carboxílico é sempre na ponta. Eu não preciso botar non 8N um oico ou 8 nonen um oico, porque o ácido carboxílico é sempre oico, sempre na ponta, desculpa. Então o que vai acontecer? 8 nonenoico. O que é non? 9. O que é N? Dupla. No carbono 8 eu tenho uma liga dupla. Oico, ácido carboxílico. Por que não numerou? Porque é sempre na ponta. Agora, se fosse um ol, seria nonen non 8N, um ol, por exemplo, ou 2 ol, sei lá. Então, aqui não precisa porque é ácido carboxílico, tá? Então, seria 5 isopropil, 7,8 de metil, 3 propil, 8 nonenoico, certo? Onde o 8 é a posição da dupla, o oico não precisa porque é sempre na ponta, ok? Bom, vamos dar uma limpada. Bom, pessoal, e agora o que falta é a gente ver os principais radicais orgânicos para completar essa nomenclatura, tá? No próximo videozinho aí, então, eu vou estar botando os radicais orgânicos, tá? Vou dividir em 2, porque senão fica muito grande o vídeo e o YouTube demora, tá? Então, paramos aqui e na sequência eu entro com os principais radicais orgânicos, explicando, né? Radical alquila, radical arila, cisão homolítica, heterolítica, ok? Daqui a pouco estou de volta.